Voltando um pouquinho agora, aquela questão da medicação. Então tem que medicar o paciente no começo, então. Aí depois chega uma hora que você corta a medicação. Então, daí ele, porque a gente não trabalha dá pra com um substituir, médico né? lá, não é por nada não, mas é um médico muito bom, o Dr. Rodolfo, lá de Santa Fé do Sul, um grande parceiro nosso aí, manda até um abraço pra ele aí. Qualquer coisa a gente deixa o link dele na descrição. Adoro trabalhar com ele, tem um grande conhecimento aí nessa área da dependência química. E ele, assim, ele fala que vai realmente ser feito um desmame da medicação, mas a grande maioria dos pacientes, eles vão precisar entender que esse desmame ele não acontece em 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Vai ser sempre em média, o doutor nosso lá que informa isso, né? Que é sempre em média de 5 anos. Então, dependendo de algumas comorbidades, a pessoa vai ter que tomar medicação pro resto das vidas. Claro. Porque, assim, por exemplo, a maconha é uma das maiores drogas que geram esquizofrenia. Então, dependendo o grau de esquizofrenia que foi alcançado, essa pessoa vai ter que tomar a medicação pro resto da vida. Aí, pra galera que acha que fumar maconha é brincadeira, né? Causa esquizofrenia, rapaz. Sim. E as outras drogas mais fortes, causa a deterioração do corpo do ser humano, né? Porque... para os leigos entender assim de maneira simples, o que as drogas depressoras fazem? Existem os neurônios e os neurônios fazem ligações, né? E essas ligações são chamadas de sinapses. Tá? Então, a maconha, o álcool é como se... Sabe aquele papel contact que você passava no caderno para ir para a escola antes? A mamãe passava para gente? Então, a maconha, o álcool, ele coloca esse papel contact no seu neurônio. Então, seu neurônio fica inativo. Seu neurônio inativo, o seu cérebro vai precisar encontrar novos caminhos para sinapses. Esses novos caminhos vão forçar outros neurônios que estão fazendo outras atividades mentais a pararem de fazer. Então, o que fica inativo vai gerar uma sobrecarga de função para os demais neurônios. Entendi. Durante um tempo, ele vai ficar inativo. Se você parar o uso, ele reativa. Ele volta. Se ele fica anos inativo, ele vai morrer. Né? Aí já então, não tem mais a maconha, o álcool, ele deixa inativo. E a pessoa vai usando, vai chegar um ponto que o neurônio vai morrer. Né? Agora o crack, a cocaína, ele já mata direto. Ele nem deixa inativo. Então ele mata. Ele mata os neurônios e você começa a forçar. O cérebro ele consegue se readaptar. O ser humano é readaptável. Então a maconha e o álcool seria tipo um peteleco, assim. O crack, a cocaína já é um tiro de 12. Exatamente. Né? Entendi. Mas... desculpa, continue. Aí ele termina, aí o neurônio fica inativo e causa a esquizofrenia. Sim, então aí, dependendo das comorbidades que o paciente desenvolve, talvez ele vai precisar de maior tempo aí para esse desmame. Talvez ele não vai conseguir obter esse desmame. Né? Talvez a abstinência gera uma insônia muito forte. Isso é uma das maiores características, tá? Então a pessoa chega, ele estava em uso abusivo, uso frenético. Aí ele chega na internação, não tem mais uso. Então a insônia fica muito grande. Eu ouvi casos de gente que fica dias, né? Usando, esse é um bom indicativo também. Se a pessoa não dorme nunca... do mesmo jeito que o efeito da substância é um bom indicativo mesmo para os familiares prestarem atenção. Agora, se a pessoa já não dorme sobre efeito de uso, sobre efeito da abstinência também não. Né? Então, ele vai precisar de algum medicamento que possa auxiliar para que ele durma, para que ele consiga ter uma rotina, acordar cedo, dormir cedo, se restabelecer. Eu vi uma série interessante uma vez, como é que chama o nome? Acho que é Onde Está Meu Coração. Que a menina era uma médica. Você falou do médico, já me veio na hora. E ela fumava crack, era crack. Bicho, e ela atendia, ela tinha uma vida normal e tinha vida social. Sim. Só que chegou um ponto que é um problema também de saúde pública, né? Que nós temos lá no estado de São Paulo, que é a Cracolândia. Aí na série retrata bem ela indo pra Cracolândia. E tem uma hora, bicho, que chega... Então, num ponto tão absurdo que ela fala assim: eu daria minha vida por uma pedra de crack. Ou seja, tá tirando o bem mais precioso que tem pra usar a droga. Que ponto, né? Então, esse é o ponto que a gente estava falando do nível de que o prazer vale mais do que qualquer possível consequência. Entendeu? E isso é o que mais gera recaída, sabe? Porque assim, a pessoa sabe as possíveis consequências, a pessoa
ela não quer usar, ela está decidida a não usar, mas ela pode se encontrar num estado emocional tão abalado ou já, físico, né? De ser incapaz de evitar quando surgiu uma oportunidade. Por porque isso às vezes é o que a gente fala, definição de insanidade. A pessoa vai utilizando droga. Isso já era do Albert Einstein, né? Ele definia insanidade como a gente fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. Que não vai acontecer. Se eu der um murro aqui, vai doer minha mão toda vez que eu der. Mas isso é uma definição muito simples, que só arranha a superfície. Porque assim, mesmo que ele saiba que o mesmo caminho não vai gerar um resultado diferente, o prazer ainda vale a pena. Ainda vale a pena, né? Então, realmente a gente precisa trabalhar de uma forma diferente para que a recuperação seja duradoura. É sempre focando nos benefícios que eu tenho em ficar limpo. Então, por exemplo, eu não tenho que pensar, se eu usar, quais as consequências? Eu vou ser preso, eu vou morrer até, porque a pessoa não freia. Até o que a gente falou aqui, a natureza egocêntrica, não, isso vai acontecer com os outros, não comigo. Exatamente. Então, eu acredito em possíveis consequências, mas eu acredito que eu posso talvez evitá-las. Que lá no fundo não vai evitar, né? Não vai evitar. Mas vai pensar dessa forma. Agora, quando eu penso assim, se eu ficar limpo, eu estou reestabelecendo. Porque, por exemplo, 90% dos dependentes químicos que param de usar de maneira assim, 2, 3 anos limpo já, 92% eles têm o reestabelecimento dos contatos familiares. Claro. Então a estrutura familiar é a coisa que vai se restabelecer de uma forma assim valiosa. E daí ele olha e ele fala assim, vou perder... coisa importante, né? Vou perder a confiança da minha família, vou perder a base familiar. Ou ele já arrumou um emprego, porque rapidamente ele vai virando um membro ativo na sociedade, ele vai arrumando emprego, ele vai conquistando algumas coisas, ele tem que começar a olhar para isso. O que ele vai estar perdendo? Os benefícios que ele pode alcançar se ele se mantiver limpo. O preço que vale a pena continuar limpo. Entendi. Tem uma outra forma de se abordar. Sim, porque daí você vai conseguir comparar o prazer imediato que a droga dá com prazeres futuros. E se você desenvolver a habilidade mental em focalizar nos prazeres futuros, mais do que num prazer imediato, aí você consegue ficar limpo. É a mesma coisa num casamento, né? O cara casa, às vezes tem uma mulher aí que... tenta conquistar ele fala, não, o prazer eu não imediato. Quero. Não, porque ele não quer. porque Exatamente, ele sabe escolher o prazer, mesmo que às vezes tenha alguns problemas no casamento, mas o prazer a longo prazo boa analogia, vale mais do que o prazer momentâneo. Terão vários problemas. Esse corte que você assistiu é uma parte da entrevista que nós fizemos com o Diniz Augusto. O vídeo completo tá aqui. Eu vou deixar um outro corte de uma outra entrevista que com certeza vocês também vão gostar. E não deixa de se inscrever e dar um like para ajudar a fortalecer o Fonzicast. Abraço!